Existe uma frase que você provavelmente já disse essa semana, talvez hoje mesmo. Pode ter sido no café da manhã, olhando o extrato bancário, ou na fila do mercado, calculando se o dinheiro ia dar até o fim do mês. Talvez tenha sido em uma conversa rápida com alguém próximo, ou até sozinho diante do espelho. Uma frase simples, cotidiana, aparentemente inofensiva. Tá difícil? O dinheiro não dá. Não sei como vou conseguir. Nunca vai sobrar. Você já parou para pensar no que acontece? No exato momento em que essas palavras saem da sua boca? Não estou falando do que acontece na sua mente. Não estou falando do que acontece com suas emoções. Estou falando do que acontece em uma dimensão que você não vê, no mundo espiritual. Porque existe algo acontecendo nesse instante que você não percebe. Algo silencioso, invisível e absolutamente devastador para a sua vida financeira. Preste atenção nisso, enquanto você trabalha, enquanto você ora, enquanto você se esforça, acorda cedo, faz hora extra, tenta empreender, tenta sair do lugar. Existe uma brecha espiritual aberta. E essa brecha não foi aberta pelo diabo, não foi aberta por uma maldição de família, não foi aberta por falta de fé. Ela foi aberta por você, pela sua própria boca, pelas suas palavras sobre o dinheiro. E aqui está o problema, você não percebe, porque reclamar de dinheiro parece natural, humano. Todo mundo faz, é quase um costume social. Você encontra alguém e a conversa automaticamente vai para como estão as coisas. Você sabe, apertado, parece inofensivo, parece até honesto. Mas no mundo espiritual, isso age como um decreto. Agora, antes de você pensar que isso é apenas mais um vídeo sobre pensamento positivo ou lei da atração, pare. Isso não é sobre fingir que está tudo bem. Não é sobre negar a realidade. Não é sobre sorrir enquanto a conta não fecha. Isso é sobre algo muito mais profundo. Algo que está registrado nas Escrituras há milênios. Algo que opera como uma lei espiritual invisível, quer você acredite ou não. E o mais perturbador, a maioria das pessoas que oram por prosperidade, que dizimam fielmente, que trabalham duro, que fazem tudo certo, elas mesmas estão sabotando sua própria colheita, com a boca, todos os dias, sem perceber. E se eu te disser que existe um padrão bíblico claro sobre isso, um princípio espiritual que conecta suas palavras com sua realidade financeira, e que quando você entende esse princípio, quando você realmente compreende o que está em jogo, tudo muda. Porque não se trata de sorte, não se trata de economia, não se trata nem de quanto você ganha, se trata de uma brecha, uma fenda espiritual que você abre toda vez que reclama do seu dinheiro. Então aqui está minha pergunta para você. Quantas vezes você abriu essa brecha essa semana? Fique comigo, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode ser exatamente o que está impedindo sua prosperidade de chegar até você. Deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Você já se pegou pensando, eu faço tudo certo, oro, trabalho, sou fiel, mas por que o dinheiro não vem? Essa pergunta não é só sua, é de milhares de pessoas, pessoas boas, pessoas trabalhadoras, pessoas de fé. E a resposta que você normalmente recebe é sempre a mesma, não é? Ore mais, tenha mais fé, Deus tem o tempo dele. Talvez você precise aprender algo. Tudo isso pode até ser verdade em alguns casos, mas tem algo que ninguém te fala. O problema não é a falta de esforço, o problema não é a falta de fé, o problema nem é a falta de oração. O problema é que existe um conflito acontecendo, um conflito entre o que você pede e o que você declara, entre o que você ora e o que você fala no dia a dia, entre a bênção que você busca e a maldição que você pronuncia sem perceber. Preste atenção nisso. Você ora pela manhã. Senhor, abençoa minhas finanças.
E à tarde, diante de uma conta, você diz: nunca vai dar, sempre falta. Você pede prosperidade no culto e no almoço de domingo, você comenta: dinheiro é o que mais falta na minha vida. Você declara versículos sobre abundância e no final do mês você suspira: tá cada vez pior. Agora, imagine isso no mundo espiritual. Imagine que cada palavra que sai da sua boca é como um tijolo. Você está construindo algo. Quando você ora, você coloca tijolos de bênção. Mas quando você reclama, você coloca tijolos de escassez. E aí, no mundo espiritual, existe uma construção confusa. Uma casa dividida, um decreto duplo, uma ordem e uma contra-ordem. E sabe o que acontece com uma casa dividida? Ela não permanece. Isso não é pensamento positivo. Isso é princípio bíblico. É lei espiritual. A questão é, você não percebe que está fazendo isso, porque reclamar de dinheiro virou um hábito tão automático, tão natural, tão aceito socialmente que você nem registra mais. É como respirar. Você não pensa. Você simplesmente faz. Ai, o dinheiro não está dando. Tá tudo caro. Não sei de onde vou tirar. Parece que quanto mais eu trabalho, mais aperta. São frases pequenas, rápidas, cotidianas, mas cada uma delas, cada uma é uma declaração espiritual. Agora, você pode estar pensando: mas eu estou só desabafando, estou só falando a verdade. A situação realmente está difícil. E eu entendo. Mas aqui está o problema invisível que você precisa enxergar. No mundo espiritual, não existe só um desabafo. Existe decreto. Não existe só uma reclamação. Existe autorização. Vou te dar um exemplo prático. Imagine que você tem um funcionário e todo dia você diz para ele: você é incompetente. Você nunca faz nada certo. Você só me dá problema. Mesmo que esse funcionário tenha potencial, mesmo que ele queira trabalhar bem, o que vai acontecer? Ele vai começar a agir exatamente do jeito que você decreta sobre ele. Porque palavras moldam realidades. Palavras criam atmosferas. Palavras autorizam comportamentos. Agora aplica isso ao dinheiro. Toda vez que você diz: o dinheiro não vem para mim, você está autorizando a escassez a permanecer. Toda vez que você diz: nunca vai sobrar, você está decretando que não vai sobrar. Toda vez que você diz: eu nasci para ser pobre, você está assinando um contrato espiritual de pobreza. E aqui está a parte que a maioria ignora. Isso não é sobre o que você sente. Isso não é sobre o que você pensa. Isso é sobre o que você fala. Porque pensamentos ficam dentro de você. Mas palavras saem, palavras ecoam, palavras criam. E no mundo espiritual, suas palavras têm mais poder do que você imagina. Então, antes de continuar, eu quero que você faça uma reflexão honesta. Quantas vezes, nos últimos 7 dias, você falou negativamente sobre dinheiro? Quantas vezes você reclamou? Quantas vezes você declarou escassez? Quantas vezes você profetizou falta sobre sua própria vida? E agora a pergunta mais importante: se Deus quisesse te abençoar financeiramente essa semana, mas suas próprias palavras bloquearam o caminho, o que Ele poderia fazer? Isso muda tudo. E é exatamente por isso que precisamos entender a lei espiritual por trás disso. Porque não é superstição, não é misticismo, é escritura, é padrão bíblico. E quando você enxerga esse padrão, você finalmente entende por que a prosperidade não chegava. Agora eu preciso te mostrar algo. Algo que está registrado nas escrituras. Não como teoria, não como interpretação, mas como um padrão que se repete ao longo de toda a Bíblia. Existe uma lei espiritual em operação. E essa lei tem um nome simples: a lei do decreto. Está em Jó, capítulo 22, versículo 28. Determinarás alguma coisa, e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos.
Leia de novo comigo, mentalmente. Determinarás alguma coisa e ser-te-á firme. Você determina e se torna firme. Você declara e se estabelece. Isso não é poesia, é lei. Uma lei que opera no mundo espiritual da mesma forma que a gravidade opera no mundo físico. Você não precisa acreditar na gravidade para ela funcionar. Se você pular de um prédio, você vai cair, independente da sua crença. Da mesma forma, você não precisa acreditar no poder do decreto para ele funcionar. Quando você declara escassez, ela se firma. Quando você declara falta, ela se estabelece. Quando você declara que nunca vai ter, isso se torna realidade ao seu redor. Agora vamos olhar para outro exemplo nas Escrituras. O povo de Israel no deserto. Eles tinham acabado de sair do Egito. Deus tinha aberto o Mar Vermelho. Tinha provido maná todos os dias. Tinha dado água da rocha. Milagre após milagre. Mas sabe o que eles faziam o tempo todo? Reclamavam. Por que nos tiraram do Egito? Vamos morrer aqui. Não temos comida. Não temos água. Esse lugar é terrível. E o que aconteceu? Números, capítulo 14, versículo 28. Dize-lhes, assim como falastes aos meus ouvidos, assim farei eu convosco. Preste atenção nessa frase. Assim como falastes, assim farei. Deus está dizendo, eu vou fazer com vocês exatamente o que vocês declararam sobre si mesmos. Eles disseram, vamos morrer no deserto. E morreram no deserto, não porque Deus queria, não porque era o plano original, mas porque eles decretaram isso sobre suas próprias vidas. Eles poderiam ter entrado na terra prometida, mas suas próprias bocas trancaram a porta. E aqui está a parte que vai te incomodar. Eles não percebiam que estavam fazendo isso. Para eles, era só reclamação, desabafo, falar o que sentiam. Mas no mundo espiritual, era um decreto de morte. Agora, vamos para o Novo Testamento. Jesus disse algo que a maioria das pessoas lê, mas não entende a profundidade. Marcos, capítulo 11, versículo 23. Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. A maioria das pessoas foca na parte da fé. Se você crer, vai acontecer. Mas olha a parte que vem antes. Qualquer que disser, assim será. Jesus não disse, qualquer que pensar. Ele não disse, qualquer que sentir. Ele disse, qualquer que disser. Porque existe um poder criativo nas palavras. Palavras moldam realidades espirituais. E realidades espirituais moldam circunstâncias físicas. Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Não está escrito, a morte e a vida estão no poder dos pensamentos. Não diz, a morte e a vida estão no poder dos sentimentos. Diz, no poder da língua, do que você fala, do que você declara, do que você profetiza sobre sua própria vida. E agora vem a parte mais séria. Toda vez que você reclama do seu dinheiro, você está usando o poder da língua. Não contra você mesmo. Você está pegando a ferramenta que Deus te deu para criar e está usando para destruir. Pensa comigo. No princípio, como Deus criou o mundo. Gênesis 1. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Ele falou. E aconteceu. Deus não pensou o mundo, ele não sentiu o mundo, ele falou o mundo. E depois o que ele fez? Ele criou você à sua imagem e semelhança e te deu o mesmo poder, o poder de decretar realidades com a boca. Mas aqui está o problema. Se você pode decretar bênção, você também pode decretar maldição. Se você pode declarar prosperidade, você também pode declarar escassez. Se você pode profetizar abundância, você também pode profetizar miséria. E o mundo espiritual não julga suas intenções. Ele responde às suas palavras. Então, toda vez que você diz, eu nunca vou sair dessa situação,
O mundo espiritual ouve um decreto: nunca vou ter dinheiro. Decreto: parece que sou amaldiçoado financeiramente. Decreto: dinheiro não foi feito para mim. Decreto: e aqui está a parte mais dura de aceitar. Deus respeita o seu livre-arbítrio, inclusive o livre-arbítrio da sua língua. Se você escolhe decretar escassez sobre sua vida, Ele não vai te forçar a prosperar, porque seria violar o que você mesmo está declarando. Entende agora por que a Bíblia diz em Oséias 4:6: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Não é porque Deus não quer abençoar, não é porque falta provisão no céu, é porque o povo está destruindo a si mesmo por ignorância, por não entender como as leis espirituais funcionam. E a lei do decreto é clara: o que você declara se firma, o que você fala se estabelece. O que você profetiza sobre si mesmo se cumpre, não porque Deus é cruel, mas porque Ele colocou poder na sua boca, e Ele respeita como você usa esse poder. Então, a pergunta que não quer calar é: o que você tem decretado sobre sua vida financeira? Porque se você está orando por prosperidade de manhã e decretando escassez à tarde, a brecha espiritual está aberta, e nada do que Deus quer te dar consegue chegar até você. Agora que você entendeu a lei, precisamos falar sobre o preço de ignorá-la, porque uma coisa é não saber, outra coisa é saber e continuar fazendo. E eu preciso ser direto com você. Se você continuar reclamando de dinheiro depois de entender essa lei espiritual, as consequências não vão desaparecer só porque você ora. Deixa eu te explicar como isso funciona na prática. Imagine que você planta uma semente, uma boa semente, de uma árvore frutífera. Você planta com fé, você rega, você cuida, você ora pela colheita, mas todo dia, quando você passa por aquela plantação, você diz: essa árvore nunca vai dar fruto. Eu não nasci para colher nada. Tudo que eu planto morre. O que está acontecendo ali? A semente está boa, o solo está preparado, a água está sendo dada, o sol está brilhando, mas suas palavras estão criando uma atmosfera espiritual de morte ao redor da plantação. E aí, mesmo que tudo esteja certo no natural, no espiritual há uma contradição, um decreto de fracasso pairando sobre um ato de fé. E sabe o que acontece? A colheita não vem, não porque Deus não quis, não porque a semente era ruim, não porque você não se esforçou, mas porque você mesmo decretou que não viria. Agora, aplica isso à sua vida financeira. Você trabalha, você empreende, você ora, você dizima, você faz ofertas, tudo certo no natural, mas no espiritual, você está sabotando sua própria colheita, com a boca. E aqui está a consequência mais dolorosa. O tempo passa e você continua no mesmo lugar, mês após mês, ano após ano, sempre trabalhando, sempre orando, sempre esperando. Mas nada muda. E você começa a se perguntar: por que comigo não funciona? Por que fulano prosperou e eu não? Será que Deus não me ama? Será que tem alguma maldição na minha vida? E a resposta está mais perto do que você imagina. Está na sua boca, nas palavras que você repete todos os dias, nos decretos que você faz sem perceber, nas reclamações que você normaliza. Porque enquanto a brecha espiritual estiver aberta, enquanto você continuar declarando escassez, não importa quanto você trabalhe, não importa quanto você ore, a prosperidade vai bater na porta e não vai conseguir entrar. Sabe qual é a parte mais triste? Muitas pessoas vão passar a vida inteira assim, buscando a resposta em todos os lugares, fazendo mais jejuns, participando de mais campanhas, mudando de igreja, procurando libertação, quando a resposta estava dentro da própria boca. E o tempo não volta. Os anos que você passou decretando escassez, esses anos não voltam. Eu não estou falando isso para te condenar.
Estou falando isso para te acordar, porque existe urgência nisso. Urgência silenciosa. Cada dia que passa com a brecha aberta é mais um dia de colheita perdida, mais um dia de oportunidades bloqueadas, mais um dia de provisão retida. E olha, eu sei que pode parecer duro, mas pensa comigo. Quantas pessoas você conhece que vivem nesse ciclo? Pessoas boas, trabalhadoras, honestas, de fé, mas sempre apertadas financeiramente, sempre reclamando, sempre lutando, sempre quase conseguindo, mas nunca chegando lá. Não é coincidência, é consequência. Consequência de um padrão de linguagem, consequência de decretos negativos, consequência de uma brecha espiritual aberta. E a pergunta que você precisa se fazer agora é: quanto tempo mais você vai viver assim? Porque uma coisa eu te garanto, o céu está cheio de bênçãos com o seu nome, mas elas não conseguem chegar até você. Se você continuar trancando a porta com suas próprias palavras, Deus não está retendo nada. O problema não é lá em cima. O problema é aqui embaixo, na brecha que você abre, nos decretos que você faz, na contradição entre o que você pede e o que você declara. E enquanto essa brecha estiver aberta, você pode fazer tudo certo, mas o resultado não vai mudar. Então, o que fazer? Como fechar essa brecha? Como reverter os decretos negativos? Como alinhar sua boca com a vontade de Deus para sua vida? É exatamente isso que precisamos entender agora, porque reconhecer o problema é só o primeiro passo. Agora vem o desbloqueio. Agora, vamos ao que realmente importa. Como fechar essa brecha espiritual? E eu preciso que você entenda uma coisa antes de começarmos. Isso não é mágica, não é fórmula instantânea, não é só repetir palavras bonitas. Isso é alinhamento espiritual. É trazer sua boca para o mesmo lugar onde está a vontade de Deus, porque o problema nunca foi Deus não querer te abençoar. O problema sempre foi você impedindo que a bênção chegasse. Então, o primeiro passo do desbloqueio é reconhecer o padrão. Você precisa parar e olhar honestamente para a forma como você tem falado sobre dinheiro. Não com culpa, não com condenação, mas com consciência, porque você não pode mudar o que você não enxerga. Então, nos próximos dias, preste atenção. Toda vez que você for falar sobre dinheiro, pause. Ouça o que está prestes a sair da sua boca. É um decreto de escassez ou é um decreto de abundância? Você está falando o que Deus diz sobre você ou está falando o que a circunstância diz? Porque aqui está a verdade. Deus diz que você é abençoado. Deus diz que Ele supre todas as suas necessidades. Deus diz que você é cabeça e não cauda. Mas se você diz o contrário, você está anulando o decreto dele com seu próprio decreto. Então reconheça o padrão. Identifique as frases que você repete. Tá difícil? Nunca sobra. Não sei como vou pagar. O dinheiro não dá. E agora vem o segundo passo. Arrependa-se espiritualmente. Isso não é sobre se sentir culpado. É sobre reconhecer diante de Deus que você usou a boca de forma errada, que você decretou morte onde Ele queria vida, que você profetizou escassez onde Ele queria abundância. E diga a Ele: Senhor, eu não sabia, mas agora eu sei, e eu escolho alinhar minha boca com a Tua palavra, porque o arrependimento abre o caminho para a correção. E quando você se arrepende, a brecha começa a se fechar. Agora, o terceiro passo é o mais prático. Substitua os decretos. Você não vai conseguir simplesmente parar de falar. O ser humano não funciona assim. Você precisa substituir. Então, toda vez que vier aquela vontade de reclamar do dinheiro, pare e declare o oposto. Em vez de dizer, nunca vai dar, diga, Deus está provendo. Eu confio no tempo dele. Em vez de dizer, está cada vez pior, diga, eu declaro que dias melhores estão vindo. A colheita está a caminho. Em vez de dizer, eu não nasci para ter dinheiro, diga, eu sou filho de Deus e Ele quer que eu prospere em todas as áreas. Agora preste atenção.
Isso não é fingimento. Isso não é negar a realidade. Isso é escolher qual realidade você vai alimentar. Porque existem duas realidades ao mesmo tempo: a realidade natural e a realidade espiritual. A realidade natural diz: a conta está vencida. A realidade espiritual diz: Deus é o meu provedor. E sabe qual delas você fortalece? Aquela que você fala, aquela que você declara, aquela que você profetiza. Quando você fica só repetindo o problema, você está fortalecendo a realidade natural. Mas quando você começa a decretar a promessa, você está ativando a realidade espiritual. E é a realidade espiritual que muda a natural. Quarto passo: guarde a sua boca em momentos críticos. Existem momentos em que a tentação de reclamar é mais forte. Quando chega a conta, quando vem o imprevisto, quando você olha a conta bancária, quando alguém te pergunta como você está. Nesses momentos é guerra espiritual, porque o inimigo sabe que se ele te fizer abrir a boca para reclamar, ele conseguiu abrir a brecha de novo. Então, nesses momentos, guarde a boca. Não entre no jogo. Não entre na conversa de escassez. Não concorde com o decreto de falta. E se precisar falar algo, fale isto: eu confio em Deus. Ele nunca falhou comigo. E não vai começar agora. Simples assim. Você não está negando a dificuldade, você está decretando a solução. E por último, o quinto passo: persista no novo padrão, porque você não vai mudar da noite para o dia. Você passou anos decretando escassez. Agora você precisa passar tempo decretando abundância. E no começo, vai parecer estranho, vai parecer artificial, vai parecer forçado, porque você está quebrando um hábito profundo. Mas insista, mesmo quando a conta não fecha. Insista. Mesmo quando parece que nada está mudando, insista. Mesmo quando você sentir vontade de voltar à reclamação, insista. Porque no mundo espiritual, cada dia que você decreta certo é um dia de colheita sendo preparada. Cada palavra alinhada com Deus é um tijolo de prosperidade sendo colocado. Cada vez que você fecha a boca para a reclamação, é uma brecha sendo fechada. E com o tempo, você vai perceber algo mudando, não só na sua conta bancária, mas dentro de você. Porque quando você aprende a controlar sua língua, você aprende a controlar sua vida. Quando você aprende a decretar certo, você aprende a viver certo. E aí, a prosperidade não é mais só sobre dinheiro, é sobre identidade. É sobre você entender quem você é em Deus e viver de acordo com isso. Então, recapitulando os 5 passos. 1. Reconheça o padrão. 2. Arrependa-se espiritualmente. 3. Substitua os decretos. 4. Guarde a boca em momentos críticos. 5. Persista no novo padrão. Isso não é teoria, é prática espiritual. É o caminho para fechar a brecha e abrir o céu sobre a sua vida financeira. E eu te garanto uma coisa: se você fizer isso com seriedade, em alguns meses, você vai olhar para trás e não vai acreditar em como as coisas mudaram. Então, deixa eu resumir tudo isso em uma frase: sua boca é a porta da sua prosperidade. E só existem 2 opções: ou você a mantém aberta para a bênção, ou você a mantém aberta para a escassez. Não existe meio termo. Toda palavra que sai de você está construindo algo, está decretando algo, está estabelecendo algo no mundo espiritual. E o que eu espero é que depois desse vídeo, você nunca mais olhe para suas palavras da mesma forma, porque a verdade é, você não precisa de mais esforço, você não precisa de mais fé, você não precisa de mais oração, você precisa de alinhamento entre o que Deus diz sobre você e o que você diz sobre si mesmo, entre a promessa que está no céu e o decreto que sai da sua boca. E quando esse alinhamento acontece, quando a brecha se fecha, quando você para de sabotar sua própria colheita, aí, sim,
as coisas começam a mudar. Não porque Deus mudou, mas porque você parou de bloquear o que Ele sempre quis te dar. Agora, eu quero te fazer um convite. Se esse vídeo mexeu com você, se você reconheceu que tem reclamado de dinheiro, se você percebeu que abriu brechas espirituais sem saber, eu quero que você faça algo agora. Não amanhã, não depois, agora. Vai nos comentários e escreve essa frase: eu fecho a brecha e decreto, minha boca é porta de bênção. Isso não é só um comentário, é um decreto público. É você se posicionando espiritualmente. É você dizendo: eu entendi. E a partir de hoje eu escolho falar diferente. E pode acreditar, quando você escreve isso, algo muda. Porque você está ativando consciência. Você está criando um marco, um ponto de virada. E olha, eu leio todos os comentários. E eu quero ver o seu ali. Porque cada pessoa que entende isso é uma vida que vai mudar financeiramente. Além disso, se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrição agora, porque esse canal existe para uma coisa: revelar as leis espirituais invisíveis que impedem sua prosperidade. Não é sobre motivação barata, não é sobre fórmulas mágicas, é sobre verdade bíblica aplicada à sua vida financeira. E toda semana tem conteúdo novo aqui, destravando brechas, revelando padrões, ensinando alinhamento espiritual. Se você quer prosperar de verdade, não como o mundo ensina, mas como Deus estabelece, então fica comigo nessa jornada, porque isso aqui é só o começo. Agora, antes de você sair, eu quero deixar uma última coisa na sua mente. Você sabe qual é a diferença entre uma pessoa que prospera e uma pessoa que passa a vida lutando? Não é sorte, não é oportunidade, não é nem talento. É o que ela diz sobre si mesma quando ninguém está ouvindo. Porque no mundo espiritual, alguém sempre está ouvindo. E o que você declara se cumpre. Então, de hoje em diante, escolha suas palavras como você escolheria suas sementes. Porque o que você planta com a boca hoje, você vai colher com as mãos amanhã. Vai lá nos comentários agora, escreve: eu fecho a brecha e decreto, minha boca é porta de bênção. E lembra, sua prosperidade não está travada lá em cima. Ela está travada aqui embaixo, na brecha que você abre. Mas agora, você sabe como fechar. Até o próximo vídeo, e que Deus abençoe sua boca e sua vida financeira, porque quando você fala certo, tudo se alinha.